e ele é afiliado na casa em Florianópolis, Amor e Humildade do Apóstolo. Que Jesus te inspire nesta noite, nesta palestra. Caríssimas irmãs, irmãos, nossos votos de mente serena, coração pacífico. No próximo dia 31, completará 146 anos da desencarnação de Hippolyte Léon Denis Rivel, o Allan Kardec, insigne codificador da doutrina espírita. Esta personalidade admirável, atuante no seu tempo, mas com a mente além do seu tempo. Como codificador da doutrina espírita, se constituiu um dos grandes benfeitores da humanidade. A sua formação, ela foi constituída a partir de uma estrutura muito bem orientada do ponto de vista intelecto-moral, de uma família de tradição na magistratura e na advocacia. Ele preferiu a seara da educação. Viveu a sua adolescência sob a orientação de um dos mais notáveis educadores de todos os tempos, Pestalozzi, na sua academia, no Castelo de Verdun, Suíça. A sua envergadura intelectual era tão notável que ele, por algumas vezes, com apenas 14 anos de idade, teve a oportunidade de substituir o mestre e orientava os seus pares. E Pestalozzi era um educador que apresentava-se com uma proposta de educação moral da criatura humana, de uma proposta de desenvolvimento ético-moral da criança. E Allan Kardec se identificou plenamente com as propostas de Pestalozzi. Retorna a Paris e dos 20 anos aos 30 anos de idade, aos 50 anos de idade. Durante esse período, ele desenvolveu-se na área da educação, empreendendo uma importante e próspera, aplaudida e célebre carreira na área da educação. Ele, porque era um poliglota, além da língua pátria, falava fluentemente o alemão, tendo escrito a gramática alemã, mas também o inglês, o espanhol, o holandês, o italiano, fazendo com que ele tivesse uma ampla possibilidade de uma jornada cultural pelos diversos saberes. Na França, ele desenvolveu um longo trabalho de campanha voltada à democratização do ensino público. Escreveu diversas obras de caráter didático, orientando na educação, na formação, na área da física, química, matemática, por exemplo. Instalou na sua residência cursos gratuitos de física, química, anatomia comparada, astronomia, demonstrando sua vivência, o seu comportamento humanista, solidário. Então ele se tornou um educador muito célebre, reconhecido, tinha uma fácil desenvoltura no ambiente intelectual da Cidade das Luzes, Paris. Porque no século XIX a ciência já havia se consolidado, desde o século XVII e XVIII, a ciência foi aos poucos se emancipando do tacão religioso. E toda a área científica tinha uma certa aversão às perspectivas religiosas, exatamente porque durante um largo período todo homem que se manifestasse no interesse
de investigar, e qualquer postulado, qualquer ideia que contrariasse as escrituras religiosas era então tido por herege. Heresia é tudo aquilo que é contrário à verdade. E condenado por heresia, o indivíduo podia ser condenado à morte. Foi o que aconteceu com Joana d'Arc, mas no âmbito da ciência, com Giordano Bruno, por exemplo, levado à fogueira vivo, pelo simples fato de ele afirmar cientificamente que a Terra não era o centro do universo, negando a perspectiva religiosa geocêntrica como a proposta heliocêntrica. Galileu Galilei, fazendo a mesma proposta, ele fora julgado e condenado a uma prisão domiciliar. Galileu teve a oportunidade de não ser levado à morte porque ele negou, porque era dada a possibilidade muito fraternal de a pessoa negar as suas heresias para ter a vida poupada. E Galileu Galilei, segundo os seus biógrafos, ele chegou a cochichar para um amigo: se pedirem que eu diga que sou uma lagartixa, eu direi. E na prisão domiciliar, ele continuou o seu trabalho de escrita acerca de diversos postulados científicos. Então, era um período em que a ciência ela se consolidara e tinha uma aversão à religião. Allan Kardec, ele participava de algumas academias e de sociedades científicas. Participava de uma sociedade científica em especial, na qual ele empreendia pesquisas muito importantes através do método positivista. E quando ele tem, em 1855, o contato com as mesas girantes ou as mesas falantes, ele então traz todo o seu recurso, todo o aporte científico, mas também o aporte dos saberes na área da pedagogia. Esses dois saberes ele reuniu para empreender o grande projeto de estudo, de investigação, no que resultou na codificação do Espiritismo. Então, Allan Kardec foi esse homem notável que teve a coragem de expor o seu nome para a sociedade, submetendo a análise às críticas muito enfáticas, sem ter receio de perder a autoridade, sem ter qualquer receio de perder a credibilidade, porque a sua feição, o seu comportamento, a sua psicologia era de um homem muito corajoso. Ele decidiu empreender essa longa jornada de codificação e de demonstração, de popularização do pensamento espírita, para que todos pudessem ouvir, todos pudessem ler, todos tivessem acesso a essa nova corrente de saberes. Porque o Espiritismo não haveria de ser mais uma religião. Allan Kardec não haveria de ser mais um fundador de religião alguma. Ele utilizou-se das ferramentas da ciência, da metodologia positivista, para, com esses métodos adaptados ao objeto de estudo, que é o espírito e as leis espirituais, poder, pelo viés científico, apresentar um novo saber, uma nova ciência. Não foi um fundador de uma nova religião. Não é o Espiritismo uma religião a mais no concerto da civilização. É uma nova ciência que vem demonstrar. E então ele começa a ter a coragem de expor as verdades a respeito das comunicações espirituais. É quando ele tem a dignidade de examinar a mediunidade com o bisturi da ciência, porque até então a mediunidade era considerada uma heresia, era bruxaria. Joana d'Arc, por ser médium, fora levada à fogueira, mas outros tantos médiuns eram assim considerados, e a fogueira era para purificar a alma tomada pelo demônio, de modo que
ele traz a mediunidade para dar cidadania ao médium. Exatamente porque o indivíduo era tomado pelas forças demoníacas na perspectiva da religião dogmática, ou então, pela angulação científica, de então, seria considerado um indivíduo portador de transtornos psicopatológicos. Por isso, oportunamente, passou a acontecer as cirurgias de lobotomia para limitar o indivíduo nas suas ações, para então ser considerado curado do grande mal. Allan Kardec tem essa dignidade de trazer para o laboratório científico todos esses fenômenos para alcançar a realidade do espírito. A verdade nas relações do homem com os espíritos, dos espíritos com a dimensão corporal, dando essa dignidade à mediunidade, cidadania ao médium. Então, Allan Kardec foi esse homem admirável, que soube muito bem manejar as ferramentas da ciência para alcançar o psiquismo do ser, e melhor, rasgar os horizontes do saber para alcançar o invisível, tornando o invisível, de uma certa forma, palpável. Exatamente porque, por meio da mediunidade, foi possível alcançar o conhecimento acerca do mundo espiritual, para dizer que o mundo espiritual é uma realidade concreta, não abstrata, é um ambiente definido, assim como os espíritos são seres concretos. A diferença entre nós e os espíritos é que nós somos espíritos com um corpo físico, e os espíritos são seres humanos sem um corpo físico. Mas todos os espíritos, ora na dimensão corporal, ora na dimensão espiritual. Então, Kardec teve esta fascinante capacidade de nos revelar esta realidade. E permitiu acesso, porquanto, historicamente, toda a perspectiva de caráter metafísico, esotérico, místico, só era acessível para os iniciados. Tanto que a palavra esoterismo é com S, que significa para dentro, oculto. Não era acessível para todos. Até mesmo as lideranças religiosas eram alguns, aqueles que se submetiam a uma longa jornada de preparação. Só eles detinham os poderes para ministrar a coordenação, as lideranças da agremiação religiosa a qual pertence. Allan Kardec, ele teve a capacidade de, como diz o espírito Bezerra de Menezes, constituir o espiritismo, o esoterismo com X. O esoterismo escrito com X, interpreta Bezerra de Menezes, é aberto, é acessível para quem quiser, para quem tiver interesse. Como dizia Jesus, que ouça quem tem ouvidos de ouvir, que veja quem tem olhos de ver. Allan Kardec fez exatamente isto. Permitiu para quem quisesse ver e ouvir. Os saberes espíritas ter esse acesso fácil, como temos hoje, pela internet, nas livrarias, nos grupos de estudos na casa espírita, nas palestras franqueadas, abertas para quem deseja. Não é para iniciados, não é para alguns poucos, é para quem quiser. Ao mesmo tempo, nós vamos observar que a doutrina espírita, ela, alcançando a todos, naquele formato que Jesus apresentou, não se coloca a luz, a lamparina, embaixo do alqueire, embaixo da mesa, mas sobre a mesa, para poder iluminar o máximo que puder o ambiente. Assim é o saber espírita, ele é colocado à disposição. Allan Kardec teve a dignidade de desmontar todo o misticismo,
Ele retirou do vocabulário novo, pela linguagem espírita, a palavra sobrenatural, para dizer, não há sobrenatural. É tudo natural. O que acontece é que podemos ignorar a lei natural que rege tal fenômeno, mas é tudo natural. Não há sobrenatural. Ainda hoje, nós ouvimos muitas pessoas falarem sobrenatural, mas o sobrenatural não existe. É tudo natural. Quando se diz que há algo sobrenatural, quer dizer que está além das leis da natureza. Ora, se está além das leis da natureza, não é possível. Se é possível, é porque há alguma lei da natureza regendo aquele fenômeno. Foi exatamente isto que ele foi observar quando teve a sua atenção despertada no ano de 1855 pelas notícias das mesas falantes. Ora, que uma mesa se mexe por efeito do magnetismo humano é compreensível. Ele estudava as leis do magnetismo humano. Mas que uma mesa pode se comunicar, aí não. Isso foge às leis. Há alguma coisa regendo este fenômeno. Foi quando ele se colocou a investigar, utilizando o método científico. E quando descobriu, e confirmado cientificamente, utilizando os princípios da observação experimental e da universalidade, então ele expande, divulga para quem quiser, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, seguido do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E no que diz respeito ao livro O Céu e o Inferno, que este ano está completando 150 anos, ele utiliza as duas expressões, céu e inferno, que fazia parte da linguagem ocidental, da corrente cristã, sob a denominação católica, bem como, na sua época, desde o século XVI, as denominações protestantes. E depois, com toda a produção de inúmeras denominações evangélicas, a tradição religiosa judaico-cristã ocidental sempre utilizou a expressão céu e inferno. Outros rincões do Oriente utilizam outras denominações, Hades, Campos Elíseos, Geena e outras tantas denominações, mas sempre falando de penas e gozos futuros. Allan Kardec, porque trabalhava sob a cultura ocidental, ele captura as duas palavras que predominavam no Ocidente, no ambiente cristão, céu e inferno, e coloca como título do livro, o Céu e Inferno, para agora dar uma visão, a versão, a linguagem espírita acerca do que é demônio, o que é anjo, o que é purgatório, o que é o céu e o que é inferno, para desmontar o velho conceito de que céu e inferno são lugares, são localizações geográficas no espaço, mas sim que céu e inferno são estados de consciência, são estados da alma, exatamente porque nós podemos então dizer que ninguém vai para o inferno, nem vai para o céu, já sai infernizado ou já sai em clima de paz, pelo jeito que viveu, pelo nível psíquico, pela evolução moral e espiritual que soube construir na sua jornada terrena. Então, Allan Kardec teve a coragem de trazer esses temas e apresentar uma versão absolutamente nova para afirmar, com todas as letras, que o inferno não é eterno. Porque seria possível imaginar penas eternas se eternamente o homem fosse mau. Como Deus, nas suas leis, ele estabelece métodos, diretrizes, critérios para permitir que o espírito se transforme. Por isso, as reencarnações,
As reencarnações são os meios pelos quais a reencarnação é a porta sempre aberta para o arrependimento, para novas possibilidades, para ressignificações. Deus não tem pressa. O tempo deve ser uma ocupação nossa e não de Deus. Então, para Deus, a eternidade é um instante no infinito, enquanto que para nós o importante é aproveitarmos bem a existência. De tal modo que desmonta Allan Kardec o dogmático, escatológico de conceito de inferno eterno e de um céu facilmente conquistado a partir de gestos muito superficiais, de gestos muito rápidos, que nós denominamos de caridade, pela via da assistência social, como ser a doação de alguns quilos de alimento, como ser doação de roupas que não mais usamos, elas resolvessem o nosso problema moral. Uma amiga, ela praticara o aborto. E porque fora assaltada pela consciência de culpa, na mesma semana foi até a casa espírita, me procurou e me entregou duas latas de leite em pó, para eu dar para as crianças pobres. E então eu lhe perguntei, por que você está dando essas latas? Para eu me redimir do meu pecado. E então, foi-se embora. Desenvolveu transtornos psiquiátricos. Mas eu fiquei pensando, como é fácil conquistar os céus, o céu teologal, o céu dogmático, o céu da fantasia, ou como diria Lacan, da fantasmática. É um céu do imaginário, não é um céu real. Exatamente porque o indivíduo comete um erro e acredita que um gesto muito fácil, imediato e superficial solucionará tudo. Como Deus a ninguém condena, ele sempre mantém a porta aberta para que o indivíduo ele transite sem culpa e recupere-se. Mas é óbvio que essa recuperação é de dentro para fora, ampla, significativa, e não através de comportamentos muito superficiais, sem a implicação interna da vontade, do sentimento, numa efetiva transformação. Então, a proposta tradicional foi de se conquistar o céu eterno, se pertencer àquela denominação religiosa, e por meio de algumas condutas sociais em benefício dos menos favorecidos. Ajudar os menos favorecidos, sem dúvida nenhuma, faz parte do hábito de todo homem de bem. Contudo, é necessário que esse ato de bondade seja um ato de bondade autêntico, e não apenas algo superficial, que somente o autoconhecimento vai nos dar esta certeza. O indivíduo pertencer à religião A e à religião B, então, somente os espíritas terão um lugar no céu, ou somente da denominação Y, da denominação X. Como se Deus ele prestigiasse uma agremiação religiosa em prejuízo de outra. Como se Deus franqueasse esse céu fantasmático a partir de alguns rituais, de alguns cerimoniais, por meio de alguns sacramentos facilmente executados, sem um empreendimento íntimo e comprometido com a transformação. Foi por isso que Allan Kardec, quando ele foi organizando a doutrina espírita, quando começou o espiritismo ganhar também o aspecto religioso, ele não apresentou nenhuma ordem de hierarquia sacerdotal. Não há pastores entre nós. Somos todos ovelhas. O pastor é um só, que é Jesus. Todos nós somos ovelhas. Acontece que tem umas ovelhas mais velhas que outras, uma e outra ovelha mais interessada, mais experiente. Então, qual é a lei natural?
que os mais velhos, os mais experientes e os mais que conquistaram pelo esforço próprio mais quinhões, mais saberes, mais vivência, ajudem, cooperem, mediem junto daqueles que se encontram na retaguarda. Mas somos todos ovelhas. O pastor é um só. Ninguém se encontra no movimento espírita com uma autoridade. A autoridade de representar Jesus, Deus, o que quer que seja da escala espiritual superior aqui na Terra. Somos todos homens e mulheres que se implicam no trabalho, que ajudam, que cooperam na medida das possibilidades. Mas também somos seres humanos, próprios das condições humanas, no mundo de provas e expiações, também sob provas, também sob expiações, também sob as alegrias humanas. Somos humanos, cooperando com humanos. Ninguém pastor, ninguém com uma autoridade numa hierarquia sacerdotal. Somos todos ovelhas. Allan Kardec retirou esse caráter e também retirou qualquer possibilidade de adoração de imagens, um ritual, a constituição de um dogma. Por isso, numa casa bem orientada, nós olhamos para lá e para cá, não encontramos nada de conteúdo religioso. Tudo que se encontra aqui tem alguma função, uma função de utilidade, para oferecer conforto, para atender os recursos do trabalho, a tecnologia, o ar-condicionado, ou para enfeitar, mas nada de conteúdo religioso, para que nós não nos apeguemos a nada de viés religioso externo, não encontrando nada no que me apegar, sequer a roupa, sequer a postura física, corte de cabelo, nada, uma palavra que nos identifique, senão o nosso jeito de ser. Porquanto, diante desta realidade desprovida de atavios e de atavismos, nós somos obrigados a voltar para nós mesmos. Que essa é a grande busca da vida na Terra, ao indivíduo encontrar-se consigo mesmo, descobrir-se e vencer a si mesmo, e não vencer os outros. Então, Allan Kardec, ele revolucionou toda a apresentação religiosa, porque, ao apresentar o Espiritismo com seu caráter também religioso, além de científico e filosófico, ele apresenta uma religião absolutamente diferente. Uma religião filosófica, uma religião científica, uma ciência religiosa, uma filosofia religiosa, para que então pudéssemos viver de forma bastante diferente. Então, Allan Kardec, ele prossegue para colaborar como benfeitor que sempre fora com o nosso progresso, para aquele que quiser. Então, ele vai nos ajudando a raciocinar, a refletir sobre a vida, quando ele nos apresenta o Evangelho de Jesus, que é esse momento culminante do Espiritismo, porque a missão do Espiritismo na Terra é o de produzir a transformação moral da criatura, a regeneração moral de cada um dos habitantes na Terra, quanto possível. Então, qual é o caminho? E ele, então, de novo, chega ao encontro de Jesus. E traz o livro Evangelho segundo o Espiritismo, para apresentar Jesus e o seu Evangelho na sua pureza. Agora, numa linguagem espírita, numa interpretação espírita, para dizer que Jesus é o nosso código moral de vida. É Ele nosso guia e modelo, é Ele nosso Rei solar, é Ele o nosso príncipe da paz, é a Ele que devemos seguir. Ele é o nosso ídolo. Ídolo é um arquétipo, diria Carl Gustav Jung. Precisamos de ídolos, de heróis. Por isso, ao longo do tempo,
sempre surgiram heróis. E a sociedade sempre cultua, reverencia, homenageia os seus heróis, os que produziram a liberdade da nação, os que movimentaram essa e outra possibilidade social, os heróis. Mas, ao mesmo tempo, por causa do arquétipo do herói, foram construindo outros heróis. Os heróis em quadrinho, o da TV, do cinema, mas também, por causa deste arquétipo, na sociedade, nós construímos outros heróis. Os heróis do cinema, os artistas, as atrizes, os atores, os célebres, mas também na área do esporte, na área da música. E esses nossos novos heróis, daqui a pouco, são surpreendidos no doping, outros morrendo de overdose. Os nossos heróis estão se perdendo no caminho. E então, a quem seguir? A quem imitar? Quem será o nosso ídolo? Foi por isso que ele disse, Jesus disse, eu venci o mundo, para que nós o adotemos como herói. Eu venci o mundo. Como quem diz, siga-me e vencerás também. Mas não é uma vitória no mundo sobre os outros. É uma vitória de quem passa pelo mundo sem se identificar com a sua devassidão, com os seus vícios, com os seus desmandos, com as suas mazelas morais. Mas vencer o mundo significa transitar por ele, conquistar e oferir os valores intelecto-morais que nos promovam o progresso e vencer o mundo. Não se identificar com a sua inferioridade, mas buscar os tesouros como verdadeiro garimpeiro, para que as pedras preciosas da sabedoria e do sentimento sejam patrimônio do ser. Então, Allan Kardec traz de volta a Jesus. Como diz o Espírito Emmanuel, mas também Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, afirmam que o Espiritismo é a revivescência do cristianismo, na sua pureza, porque traz de volta Jesus, sem penduricalhos, traz Jesus sem atavismos, sem atavios, traz Jesus descrucificado, o que é extraordinariamente importante, que ele esteja, para o nosso psiquismo, descrucificado, porque ele é ainda lembrado na cruz, ele é ainda homenageado na cruz, mas ele está descrucificado para reger o nosso destino, se quisermos, para nos orientar na jornada, se desejarmos. Porque se quisermos mantê-lo na cruz, uma amiga, era um período em que se vendiam muito brincos, colares, pulseiras, com um crucifixo de ouro, de prata e outros. Então, as amigas todas tinham. E uma amiga disse-me, Jesus, tu acreditas que eu não tenho nenhum crucifixo, nem no colar, nem de pulseira, nem de brinco? Eu tenho que providenciar um. Eu disse, estás falando com a pessoa errada, porque para mim Jesus está descrucificado. Ela parou, eu nunca tinha pensado nisso. Pois pense, porque ele tem que sair da cruz para estar conosco, porque a cruz o coloca como condenado, infeliz, distante, que aguarda a nossa comiseração, mas ele está descrucificado para nos orientar, ladear conosco e ao mesmo tempo estar na frente para que possamos segui-lo. Allan Kardec faz a extraordinária revolução de conteúdo religioso para nos dizer, Jesus é o nosso guia e modelo, não é o nosso salvador, é o nosso guia e modelo. Ele não salva ninguém, ele apresenta o caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele apresenta o caminho, ilumina a estrada, para eu seguir com os meus próprios pés. Porque se eu não quiser caminhar, ele não me salvará. Ele não fará o que a mim me cabe realizar. Essa jornada é minha. É um caminho pessoal, individual e, de certa forma,
solitário, mas é o meu caminho. Enquanto ele deixou as pegadas iluminadas para que eu não me equivoque, para que eu não me perca na jornada, que eu nunca me iluda, que eu sei exatamente qual é a meta e qual é o roteiro, qual é a diretriz e os critérios, mas eu preciso seguir. Então, ele não é Salvador. Era um congresso espírita e eu fiz parte da organização. E então, mais para o final, uma amiga me disse: "Já tem uma senhora que quer conversar contigo." E ela se apresentou e disse que era uma espiã da igreja. Eu nem sabia que isso existia. Já ouvi espião industrial, espião de forças armadas, espião político, qualquer coisa. Mas um espião religioso nunca soube. Ela disse que foi enviado pela igreja para ver o que nós falávamos. E eu estou muito preocupada. Eu disse: "Mas com o quê? Algum problema de organização?" Pensei. "Com o que vocês estão dizendo?" "Mas o que nós estamos dizendo que a preocupa? É que vocês têm falado muito que temos que trabalhar muito, tem que se transformar, tem que." Disse: "Mas não somos nós quem dissemos, foi o próprio Jesus que falou. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A fé sem obras é morta em si mesma." Foi ele que disse, não inventamos nada. Mas ele veio salvar o mundo. Não veio. Ele veio lavar os pecados do mundo. Eu disse: não veio. E o sangue dele que veio lavar, minha irmã disse-lhe, não encontraram nem o corpo, quanto mais o sangue. Então, ele não veio fazer nada disto. Ele veio nos apresentar as leis morais de Deus. As ciências, cabe revelar as leis de Deus no âmbito material. Por isso, a física, a química, a biologia e outras ciências. Mas ele veio nos trazer as leis morais. As ciências, elas promovem o progresso horizontal. E as leis morais do Evangelho nos promovem na vertical. Ele veio nos revelar as leis morais. Veio deixar a exemplificação, as pegadas no caminho. O resto é conosco. Então, não nos iludemos. Ele não veio salvar a ninguém. Allan Kardec fez esse prodígio para que eu me volte para mim mesmo. E então empreenda essa jornada em definitivo. E ele prossegue. E nesses dias de século XXI, ainda se fala em fim do mundo de alguma forma. Nós no meio espírita falamos muito em transição planetária. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele desenvolve o capítulo que ele coloca por título São Chegados os Tempos. Numa nova análise, com uma interpretação espírita, uma linguagem atualizada a respeito do Apocalipse de João. São chegados os tempos. Para dizer que o Apocalipse não se refere em nada à destruição do mundo, de modo algum, mas às transformações morais da sociedade. De uma sociedade materialista, hedonista, egóica, de uma sociedade atormentada pela ganância, para que então, agora, se renove moralmente. A partir das transformações físicas, com a produção dos movimentos telúricos, produzindo os cataclismas conhecidos, e que acontecerão outros tantos para o futuro, mas especialmente o progresso moral. Por isso ele escreveu um capítulo especial que dá por título A Nova Geração, para dizer de uma geração que surgiria, que é nossa contemporânea agora. Estamos às voltas com uma nova geração, das crianças que estão chegando, outras tantas já estão aí, desafiando os pais, desafiando os educadores, fazendo com que eles sejam, em muitos lances, mal interpretados, muitas vezes e com extrema facilidade, classificados com TDA, transtorno de déficit de atenção, e outros com H, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os pais, de imediato, eles já apresentam o diagnóstico e levam para o psiquiatra.
que, com as exceções compreensíveis e felizes, muitos, de forma muito rápida, também fazem o diagnóstico e já prescreve o medicamento que produzirá os efeitos colaterais muito preocupantes, com reproduções na adolescência severas. Então, precisamos ter muito cuidado, porquanto a rapidez do diagnóstico falso, equivocado, tem sido alarmante e que alguns profissionais têm se preocupado com isto. Nós, pais, educadores, responsáveis, cuidadores, precisamos envolver as nossas crianças de forma mais afetiva, produzir vínculos mais profundos e ouvi-los, e falar com eles, olhar nos olhos. Quando Allan Kardec falou da geração nova, ninguém imaginaria que esse dia chegaria com essa apresentação que estamos vivendo. As crianças desta denominada nova geração são bastante desafiadoras, porquanto elas não aceitam qualquer não e qualquer ordem. Elas querem fundamentos, querem explicações. Elas não se sensibilizam com muita facilidade, porque pelo fato de ter uma maior agudeza intelectual, nem sempre o são moralmente. Precisam, portanto, da disciplina e da diretriz moral. Por isso, precisamos conviver com eles, prestar atenção neles, ouvi-los e nos reeducar para exemplificar, aprender mais, para poder dialogar. O meu neto, que tem 5 anos, a minha filha me disse, com essa notícia última desse grave acidente na Serra Dona Francisca, a primeira notícia anunciava 15 mortos, e depois chegou a 51. Quando era na fase dos 15 mortos ainda, ela e o marido conversavam, lamentando o ocorrido. E ele, de 5 anos, disse, eu não tenho pena disto. Mas por que não, meu filho? Como não? Eu não tenho pena dessas coisas. Mas veja, então é hora de raciocinar. Preste atenção, dessas 15 pessoas, ali tem mamães. Como ficaram os filhinhos dessas mamães? Ali tem filhinhos. Como ficaram as mães desses filhinhos? Ele raciocinou. Agora eu comecei a ficar com pena. Porque é necessário dialogar. Não apenas ordenar, gritar, berrar, mandar. É necessário orientar, raciocinar com eles. Porque eles vêm com um raciocínio, uma lógica pronta. É importante ouvir, entender e produzir ressignificações. Como fazer? Sem ouvir bem, olhar nos olhos, ter esse tempo e fundamentar, argumentar e, especialmente, exemplificar. O seu tio determinou, pega o prato e coloque na cozinha, porque ninguém aqui é teu empregado. E ele, muito bem, obedeceu. Horas depois, ele verificou no quarto do tio que tinha um prato jogado lá com o resto de comida, copo também com o resto de refrigerante. E ele então foi até o tio e disse, como é que você me manda cuidar do meu prato se você não é capaz de fazer com o teu? Deixa lá o seu quarto imundo. Como é que você faz isto? Como quem diz, com que autoridade? Então essa nova geração vem e virá mais exigente. Aqueles que são moralmente mais adiantados, estes vêm com uma diretriz que vão nos sensibilizar pela capacidade moral, fraternal de lidar com o próximo, a acuidade cognitiva, mental, de interpretar de forma fraternal e amorosa. E aqueles outros que não têm o mesmo padrão moral, mas o têm intelectual, a apresentar-se-ão agitados, exigentes, incomodados, e precisando de diretrizes, necessitando de disciplinas. Então, é a geração nova de que falava Allan Kardec no século XIX. Então, nós devemos muito a Allan Kardec.
Ele, além de escrever as 5 obras básicas, ele escreveu a Revista Espírita, 12 volumes. Esse trabalho extraordinariamente denso, de 14 anos, de 1855 a 1869, até o dia 31 de março, quando desencarnou. Um trabalho feito sem a tecnologia de hoje. Era caneta tinteiro, mata-borrão, a luz mantida a óleo, dormia 4 horas por noite, parava a madrugada trabalhando, para que num curto período de 14 anos pudesse produzir um trabalho de uma envergadura como é a doutrina espírita, que tem orientado vidas, que tem proposto hábitos, comportamento para aquele que o desejar. Então, Allan Kardec, este benfeitor da humanidade, ele que fora a reencarnação de Jean Rus, discípulo de Wycliffe, no século XV, ele, sacerdote, porque tinha uma visão do Evangelho profundo e transcendente. Não se comprazia nos dogmas, nos rituais, nos cerimoniais. Ele desejava algo mais. O seu anseio era como a de Francisco de Assis, a de viver o Evangelho na sua pureza, de entrega total à comunidade, sem as algemas, sem as peias de dogmas, rituais, cerimoniais, hierarquia sacerdotal. Ele fora condenado ao silêncio, ele fora caçado a palavra, ele não podia mais pregar. E Jean Rus, depois de julgado sumariamente no Concílio de Constança, em 1412, ele é condenado à morte na fogueira. Então, no mundo espiritual, no início do século XIX, Jesus considerou que chegou a hora de cumprir uma das suas promessas quando esteve na terra, que se encontra consignado no Evangelho de João, quando João diz que Jesus afirmou que enviaria o Consolador. E então Jesus foi pessoalmente no mundo espiritual e convocou Jean Rus para reencarnar. Ele era portador de envergadura intelectual, e especialmente dos recursos morais espirituais para o empreendimento da codificação espírita. Ele aceitou o convite, se preparou adequadamente. Uma equipe foi organizada, uma equipe que reencarnaria também para o mistério, e outra equipe ainda maior no mundo espiritual para o desempenho da tarefa, para que no momento certo tudo acontecesse. E foi quando ele completou 50 anos de idade que tudo se iniciou. Dos 50 aos 69 anos, ele empreendeu, aos 65 anos, quando desencarnou. Durante esse período, de 50 a 65, o gigantesco trabalho de estudo científico e da codificação espírita, nosso benfeitor. E destacamos a pergunta 625, que nos diz diretamente, quando ele pergunta qual teria sido o espírito mais perfeito que viera à Terra e que haveria de nos servir como guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus, para que nunca mais nós nos iludíssemos, para que nunca mais pretextássemos ignorância. Jesus. Nesses dias tão difíceis pelos quais transitamos na Terra, de uma sociedade materialista, hedonista, quando os espetáculos infelizes de corrupção, de violência generalizada de todo tipo, nesses dias, quando a concupiscência, os vícios de variado matiz, têm arrebatado vidas, tem produzido tanta infelicidade em tantas famílias. Com o Espiritismo,
nós somos convidados, convocados ao encontro com Jesus, para que tenhamos as condições de avaliar, reavaliar nossa existência. Que nós possamos, que nós tenhamos erros, que sejamos autores de equívocos, de enganos, que sejamos autores de desmandos, aceitemos isso. Faz parte do processo de despertamento da consciência, do autoconhecimento, dar-se conta da realidade que se é. O problema não é exatamente o indivíduo reconhecer, é empreender o esforço para a transformação. O grande empreendimento evolutivo requer um comportamento de autoencontro e autodescoberta, não para desenvolvimento de culpa, mas para o desenvolvimento da responsabilidade. Quando nós nos damos conta de que Jesus é nosso guia e modelo, nós então renovamos nossas esperanças, reacendemos o nosso otimismo e o nosso compromisso com a própria alegria, com a própria felicidade, com a própria paz, pela transformação moral. Essa é a palavra tônica do Espiritismo, transformação moral. Então, se nós somos seres ainda imperfeitos, muito bem, isso eu reconheço. Agora, o que fazer daqui para frente? Então, a hora jamais será de um indivíduo desistir da jornada. Não é para o indivíduo se chafurdar na consciência de culpa. Não é para deixar-se arrastar pela baixa autoestima, de modo algum. Tampouco de permanecer indiferente ao seu destino, ao seu futuro. Entregar-se sem qualquer raciocínio, sem qualquer avaliação, reflexão, a tudo quanto o impulso lhe comande. Não. A hora é de reflexão e de retomada da jornada. Essa é a proposta espírita. A fala espírita de salvação é o da caridade. Porquanto é a caridade legítima, a caridade autêntica, ela é única, capaz de fazer com que saiamos do nosso torpor, do nosso letargo moral, emocional, para sairmos na perseguição de um futuro feliz. E Jesus é o nosso guia e modelo para isto. O seu evangelho é a nossa diretriz, é a nossa luz, é o nosso mapa do tesouro. Por isso, a disposição pessoal, o ânimo, a motivação, a alegria de viver, com essa disposição de seguir adiante, nunca ficar parado, nunca desistir, lamentando-se, resmungando, se queixando e acusando, porque é sempre alguém responsável pelos meus erros ou pela minha desdita. É sempre alguém culpado pela minha infelicidade. É sempre alguém responsável pelos meus equívocos. É sempre alguém. Quando com Jesus, na linguagem espírita, a despeito de outros, eu assumo a minha responsabilidade. Se alguém me fez e eu assimilei, foi porque eu entrei na faixa. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, ninguém me faz mal. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço, isso me faz mal. Ninguém é responsável pela minha felicidade. Muitos entregam o compromisso da sua felicidade para as mãos dos outros. Dá para outro e diz, agora dá conta da minha felicidade. Agora dá conta da minha paz. Dá conta do meu futuro. Não. A doutrina espírita não nos ensina a transferir para ninguém a responsabilidade pela minha paz e pela minha felicidade. Essa jornada é minha. E aquilo que eu puder colaborar pela alegria e paz dos outros, eu farei. Mas a jornada é minha, a jornada é do outro. Porque eu posso fazer de tudo em favor de outrem, mas se o outro não quiser, ele se chafurdará na própria insensatez. É uma jornada
fascinante. Mas é fundamental que o indivíduo tenha consciência desse processo. O Espiritismo nos retira do letargo, da modorra, da preguiça mental, para que, de pé, nós empreendamos esta caminhada tranquila, lenta, nunca apressada, mas gradual e consistente, avançando sempre para adiante. Allan Kardec. O seu corpo fora sepultado no cemitério Père-Lachaise, em Paris. E nós rendemos nossa homenagem a ele. E a nossa alegria, porque quanto mais estudamos e mais amadurecemos, mais ele nos fascina. E o Espiritismo, quanto mais amadurecemos, mais estudamos, mais o Espiritismo nos encanta. Uma amiga que nos foi apresentado na primeira vez, ela me disse, mas tu és o Gerson, tu não és o Gerson que mexe com o Espiritismo? Eu disse, não mexo. O Espiritismo é que mexe comigo. Então Allan Kardec foi esse benfeitor de todos nós. Honremos a oportunidade de estarmos sob a orientação espírita para estudar mais, aprender mais, a fim de que possamos e saibamos viver melhor. Sigamos adiante com a nossa homenagem a Allan Kardec, a nossa alegria por estarmos aqui e a alegria de empreendermos essa possível jornada de autodesenvolvimento. Sigamos adiante e elevemos nossos pensamentos a Ele, nosso Rei Solar, nosso Príncipe da Paz, nosso guia e modelo Jesus, para que Ele nos inspire e nos oriente nesses dias difíceis, mas fascinantes de possibilidades. Sob as inspirações e o amor dEle, nós agradecemos a casa que nos convida e nos acolhe com amizade, a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores, aos jovens presentes, nossa gratidão, ao mesmo tempo que formulamos os nossos votos de muito progresso e muita paz. Obrigado, Gerson, por esta noite, por essa instrução, por esses ensinamentos e essa lembrança de Kardec, que não é o fundador do Espiritismo, como bem disse o nosso palestrante. Ele simplesmente coordenou aquilo que os Espíritos ditaram a todos nós.